Olá, Elô. Tô aguardando aqui o pessoal da sigla. Oi, 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 Érica. Olha lá, eu e as minhas legendas apanhando de novo. Mas vão ficar melhor. Deixa eu chamar o pessoal pra gente começar. Olá, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui. A gente já vai iniciar, só tô esperando o pessoal aqui da sigla entrar. A Érica. Deixa eu convidar ela de novo, ver se agora... Vamos lá, tô aguardando, aí a gente já começa. A parafernália que eu tenho que montar para tornar essa legenda possível. Mas, ok. Olá, Eriquinha. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Com legenda é tudo mais complicado, mas a gente chega lá. Vê se tá saindo. E aí, tudo bom? Um prazer Tudo, que estar com prazer ter você você. aqui. Ai, o prazer é meu, que saudade! Eu estou muito grata por você ter aceito esse convite. Você é uma referência para mim. Eu lembro do nosso tempo de escola. Quem foi da escola não consegue chamar de Unifesp, jamais. Não dá. Muito, nossos primeiros EIAs naqueles quartos minúsculos que a gente dividia um quarto com 1000 pessoas, mas foram tempos de muito aprendizado, de muito prazer. Nosso ambulatório de prótese, pititico, 2x2, naquele calorão, atendendo 1000 pacientes, mas sempre com muito carinho e muita paixão. E você sempre amou o que você fez, né? Eu acho que tua É história verdade. começou a ser escrita quando você entrou na faculdade. E ter você agora na sigla também é um prazer inenarrável. É muito bom. Muito obrigada por ter aceito o convite. O prazer é todo meu. Eu sempre fui sua fã, né? Você estava na minha frente, então era era para se inspirar com todo o seu carinho, com toda a sua competência e acho que amamos o que fazemos e isso nos Sim, tornou muito próximas. Realmente você tem razão. Eu acho que a minha história começou a ser escrita quando eu entrei. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa e nunca me imaginei fazendo nada que não fosse audiologia, né? É tão engraçado isso. Eu vejo a sim. minha filha agora fazendo escola e as histórias às vezes se repetem e as dúvidas que elas têm que eu muitas vezes nunca tive, né? Então é muito divertido e eu estou vivendo isso de novo, Érica, de novo. Que É delícia! uma delícia. É uma delícia. E saber que muitos dos nossos professores ainda estão lá. E Muitos amigos que estão lá. estudaram com a gente e hoje são professores. É outra delícia de saber disso, porque a gente conheceu na Interfono, a gente conheceu nos congressos da vida, e hoje a história se repete em outros lugares, é muito bom. E ela tá lá sendo mimada por todo mundo. Eu só tenho a Faço agradecer ideia. todos os meus amigos que cuidam dela para mim. E ela adora. Eu até achei que ela pudesse no começo ficar incomodada, mas que nada, ela adora. Ela tá achando o máximo ser mimada, é muito bom. Que Quando tem carinho é delícia, muito que bom. Quando delícia. tem carinho é muito bom.
Hoje a professora Elaine vai falar com a gente de próteses osteoancoradas. Eu estava falando com ela hoje à tarde que o último contato que eu tive com algo parecido disso foi numa senhorinha que a gente atendeu em 1915, mais ou menos, há muito tempo atrás, que a gente adaptou um vibrador ósseo com um aparelho caixa nela. E porque ela só podia comprar pilha no bar, era a possibilidade que ela tinha. A gente fez um aparato, umas faixas, e ela, aquela senhorinha vazava por todos os lados aquela orelha, mas a gente teve sucesso com aquele vibrador, com aquela caixa e com aquelas condições, a gente teve sucesso. E hoje você me apresentou um mundo novo, quero muito aprender com você hoje. Ai, que bom, que bom. Não sei se eu vou ter muito a contribuir, né? Eu tenho trabalhado com as próteses osteoancoradas já há alguns anos e elas representaram para mim uma mudança muito grande no meu dia a dia. Tudo começou quando eu comecei a parceria com um hospital aqui de Campinas que atende basicamente crianças e adultos com malformações craniofaciais. Comecei a fazer as próteses osteoancoradas com crianças com microtias e hoje ela corresponde a uma grande parte do meu consultório, né? Faço todas as marcas, todos os modelos e gosto muito. É um produto que dá muito certo, o paciente fica muito satisfeito e é imediato. Do mesmo jeito que a senhorinha pôs a prótese de vibração óssea e amou, porque E sorriu. E sorriu, porque quando você trabalha com a condução óssea que o paciente tem de melhor, né, numa perda condutiva, não tem como dar errado. É muito mais fácil até do que fazer uma adaptação de uma perda neurosensorial, onde você tem lesão sensorial, onde você tem outros comprometimentos. Então, realmente, a prótese osteoancorada, ela é um capítulo à parte aí da audiologia e eu sou realmente muito fã. Gosto bastante. Então, vamos começar? Pessoal, a professora Elaine fez uma apresentação de preze para essa aula. Eu vou colocando ao longo da aula o link para a apresentação. Se alguém tiver dificuldade em acessar esse link, entra no site da sigla, no Fique por Dentro, tem as próteses osteoancoradas lá e vocês conseguem o link para o site, tá bom? E também pode pedir para mim qualquer coisa que eu envio o link. Eu achei que seria mais fácil. Eu só não sei se eu vou conseguir manter legenda, sabia? É a história da legenda. Eu sempre muito preocupada com as legendas. Quem tem acompanhado as minhas lives sabe, por conta dos meus pacientes que estão sempre aqui e que muitas vezes precisam delas também. Vamos ver se eu dou conta de botar tudo. Acho que não. Acho que vai ser sem legenda. Mas vamos lá. Bom, Érica, vou abortar a legenda porque não vai rodar com legenda, tá? Sem problema. Então vamos lá. O link já está aqui disponível. E como também nessa hora a gente vai estar com a parte escrita, né? Fica tudo mais fácil. Então, como a gente estava falando agora há pouco, né? Tudo que a prótese osteoancorada, ela vai se basear com a audição por via óssea. Então, nesse tipo de transmissão auditiva, a condução vai acontecer pelo osso. E isso eu vou chamar de condução por via óssea quando todos os mecanismos da condução aérea, membrana timpânica, cadeia ossicular, não participar da estimulação da cóclea. Ou seja, nenhum som que entra pelo ouvido do paciente vai participar, né? Nenhum som que entra aqui pela via aérea vai participar da estimulação da cóclea. A estimulação da cóclea vai se dar exclusivamente através da estimulação direta dos ossos do crânio e, portanto, da cóclea. Bom, então, vários dispositivos comuns hoje em dia, eles utilizam essa ideia da estimulação por via óssea, não são só os aparelhos auditivos. Então, nós temos hoje fones de ouvidos por condução óssea, que vão justamente fazer com que o som entre por estimulação óssea. Não tem via aérea participando aqui
dessa estimulação. Isso é bastante utilizado em academias, porque normalmente eles são à prova d'água. Olá, Érica, que saudades, né, dos nossos aparelhos antiguinhos. Olá! Olá, que apertavam a cabeça do Esse rosa aí coitadinho. era da senhorinha, esse confuso Ah, com rosa. certeza. Só faltou a cabeça dela aqui. Ela só não conseguiu usar esse arinho, a gente tem que colocar uma fita. Uma fita. Então, gente, o que acontecia, né? A gente já tem, então, quem pensa, olha, a Erika falou que foi em 1915, mais ou menos foi isso mesmo. As próteses osteoancoradas, essa ideia de fazer uma transmissão por via óssea, ela é realmente muito antiga. Então, a gente tinha aí, há muitos anos, a possibilidade de fazer as conduções por via óssea, através de aparelhos potentes, porque eu precisava garantir a condução por aproximação. Então, eu aproximava o aparelho da pele, tinha uma pressão, e você tinha, então, uma passagem da vibração diretamente para o osso. Então, isso se utilizava nas faixas, nas tiaras, no lencinho da senhorinha, no óculos, sempre fazendo uma pressão na cabeça do paciente. E para quem que a gente usava, né? E para quem que a gente usa as próteses osteoancoradas e antigamente os aparelhos ancorados aí de acordo com as faixinhas e com as tiaras. Então, principalmente em pacientes que têm algum problema de condução aérea. Então, é quando eu tenho uma microtia, por exemplo, né, uma criança que não tem via aérea, ou então quando eu tenho uma otite média crônica, onde eu não posso utilizar o molde, eu não posso vedar a orelha desse paciente porque eu tenho uma otorreia constante, ou até mesmo quando eu tenho uma perda, uma SSD, uma Single Side Deafness, ou seja, uma orelha completamente anacúsica com o outro lado completamente normal. Então, se eu tenho uma ocorrência desse tipo, eu posso estimular a audição do lado normal através do vibrador colocado do lado anacúsico. Eu vou possibilitar dessa forma que todo som que chega na orelha anacúsica seja ouvido, não por essa orelha, pela outra, através da estimulação óssea, mas eu vou enganar o cérebro. Uma vez que quando alguém falar daquele lado, eu vou responder, eu vou ouvir aquele som. Então, essas são as principais indicações. Quando eu não posso colocar som por via aérea, seja por uma otite, atresia, microtia, ou então quando eu preciso estimular o outro lado. Tudo bem? Posso indo? Bom, as indicações audiológicas agora, né? O que a gente quer ver no audiograma para poder indicar as próteses osteoancoradas? Então, nas perdas condutivas puras, a gente espera que eu tenha realmente um gap aéreo-ósseo considerável. Esses pacientes vão ser os que mais vão se beneficiar. Né? O paciente que tem lá um gap aero-ósseo maior do que 30, ou seja, ele tem um grande comprometimento de orelha externa e média, ele realmente vai ter uma melhora muito grande quando eu jogar esse som pela via óssea, até porque, como ele tem uma perda condutiva, essa via óssea é normal. Eu também vou ter benefícios em perdas auditivas mistas com gaps grandes, então gaps maiores do que 30 dB. E posso ter algum benefício se tiver perdas neurosensoriais de grau leve a moderada e sempre simétricas. Eu já vou depois explicar o porquê disso tudo. Mas é muito importante a gente verificar sempre a simetria. Porque se eu tiver uma assimetria muito grande, e normalmente a gente já chama de assimetria muito grande, limiares de via óssea maiores do que 15 dBs, provavelmente eu vou sempre estimular a melhor óssea. Então, eu preciso, principalmente se eu for pensar numa estimulação bilateral, então vamos pensar numa perda mista bilateral.
numa perda condutiva bilateral, eu posso colocar o aparelho dos dois lados? Sim, eu posso. Porém, eu preciso que as ossos tenham uma certa simetria, porque senão eu coloco o aparelho dos dois lados, mas provavelmente eu vou continuar estimulando apenas a melhor orelha, a óssea de melhor orelha. E na surdez unilateral, que eu vou fazer uma estimulação contralateral, desde que a orelha oposta seja normal ou tenha no máximo uma perda leve em agudos. Bom, a gente vai dividir essas próteses ósseo-ancoradas em dois grandes grupos. Então, que eu vou chamar aqui de Skin Drive e Direct Drive. Vamos entender por que essa divisão. Existem próteses que vão fazer a transmissão simplesmente por estarem próximas e com uma certa pressão ao osso, que é basicamente o que a gente fazia nas nossas próteses convencionais. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma tiara que pressionava pra caramba o osso lá do paciente e a pele estava no meio entre a prótese e o osso. Então, eu tinha que ter um aparelho bem potente para produzir uma vibração bem forte, para conseguir transpor a pele e atingir a via óssea. E é por esse motivo que muitas vezes esse sistema trazia alguns incômodos, porque realmente ele apertava muito a cabeça do paciente para garantir a transmissão. Então, eu tinha lá as próteses convencionais. Hoje, a gente ainda vai ter esse sistema, e esses sistemas melhoraram muito. Então, aquela coisa convencional, cheia de desconfortos, ela realmente não precisa mais existir, e a gente nem tem trabalhado mais, porque nós temos várias opções que vão trabalhar também pressionando a pele, porém com muito mais conforto. A gente chama essas opções de opções passivas, né? Eu tenho um aparelho que vibra do lado de fora, ele não vibra dentro, não vibra em cima, não é o osso que vibra, é o aparelho, e essa vibração vai ser passada para a cóclea. No caso das próteses que não são cirúrgicas, né? Que são próteses que a gente vai colocar na faixinha ou no arco, eu vou ter a pele no meio, né? Para atenuar um pouquinho dessa vibração, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. O Barra Sound Arc, que é uma prótese colocada numa tiara, mas é uma tiara bem modernosa, que o paciente vai colocar atrás da orelha, né? Isso aqui vai ficar na mastoide. Vou aproximar um pouquinho aqui. Isso aqui vai ficar na mastoide. Ela é muito mais amena do que as tiaras antigas. Então, essa é uma solução não cirúrgica. O paciente coloca atrás da orelha e por pressão eu vou ter a transmissão da vibração para dentro da cóclea. Eu vou ter o Barra Tract, aqui já é uma opção cirúrgica, mas por que ela está junto com as próteses que são colocadas no soft band? Porque ela também produz uma vibração passiva, uma vez que eu tenho um pino e um ímã embaixo da pele e uma prótese por cima da pele que se conecta por um ímã, mas quem vibra é a prótese, não é o pino. Então, a prótese vibra e vai estar em cima da pele e vai transmitir essa vibração para o pino. Então, não é uma vibração ativa, é uma vibração passiva, que funciona mais ou menos da mesma forma como o Sound Arc, só que aqui eu tenho uma medida já cirúrgica. Uma das novidades de próteses passivas é o Adhere. O Adhere, ele permite que o paciente fixe a prótese através de um adesivo. Então, eu não preciso de tiara, eu não preciso de faixinha. Eu coloco um adesivo e ponho a prótese fixa no adesivo e essa prótese vai vibrar do lado de fora e vai transmitir o som para dentro.
E eu vou ter outros modelos que podem ser adaptadas na faixinha, que são os soft bands. O próprio Adherir vem com uma faixinha, caso a família queira usar ao invés do adesivo. E as soft bands a gente normalmente usa, além do Adherir, para o ponto e para o barra. Então, eu posso colocar aquele aparelhinho próprio da cirurgia, eu posso acoplar ele no soft band, e enquanto a pessoa não puder fazer a cirurgia, porque é muito criança, ou se é um indivíduo que não tem a intenção de ter uma opção cirúrgica, essa pode ser uma alternativa. De novo. Elaine, eu vou te interromper um pouquinho. O Pode Anderson está interromper. perguntando que ele falando que ele tem zumbido nos 2 ouvidos. E ele está perguntando se essa prótese pode ajudá-lo no zumbido. Depende. A prótese, por exemplo, se ele tem uma perda condutiva e ele vai usar a prótese com o objetivo de estimular a cóclea do lado da perda, pode ser que ele tenha sim uma melhora do zumbido. Agora, se ele tem o zumbido, por exemplo, se a aplicação que ele está pensando em utilizar a prótese é na perda unilateral, então ele tem uma anacusia do lado direito e uma audição normal do esquerdo. Ele vai pôr a prótese do lado direito. Se o zumbido é do direito, essa prótese que está do direito, ela vai estimular a via óssea do esquerdo, certo? Então, provavelmente, sim, o zumbido não vai sumir. Então, depende. Para que o zumbido seja amenizado, eu preciso estimular a via óssea do lado do zumbido. Então, se ele tem zumbido bilateral, e imagino que ele tenha perda bilateral e que essa perda seja condutiva, e ele colocar próteses osteoancoradas bilaterais, ele tem uma grande chance de ter um enriquecimento sonoro e, por este motivo, uma atenuação do seu zumbido. Certo? Acho que deu para... A Nick está perguntando que se quem tem perda neurosensorial também pode usar próteses osteoancoradas. Ela tem uma filha com perda bilateral. As próteses osteoancoradas são mais voltadas ou para quando eu tenho... não vou dizer que não necessariamente, que não pode de jeito nenhum, porque em alguns momentos eu até posso usar, mas elas, na maioria das vezes, elas são indicadas para casos de perdas condutivas, ou então mistas, ou ainda perdas unilaterais. Mas vamos supor que eu tenho uma perda unilateral, de um lado uma perda profunda, e do outro uma perda leve. Eu ainda assim, mesmo sendo neurosensorial, eu posso usar pelo princípio de vibração da orelha contralateral. Então, eu não posso dizer que não é indicado, precisaria avaliar os limiares, mas se eu tiver uma orelha muito boa, com perda leve, e a outra muito ruim, ela pode ser uma alternativa, sim, do lado anacúsico, entendeu? Então, não é o padrão é para perdas condutivas ou mistas, mas ela pode ser utilizada em alguns casos. Então, acho que é legal a gente falar também que implante coclear e prótese osteoancorada são 2 coisas diferentes e elas podem coexistir no mesmo paciente? Fantástica a sua questão. A prótese osteoancorada, o implante coclear, que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, tá? A gente às vezes até vê o paciente da prótese osteoancorada falar, eu sou implantado. Na verdade, ele até tem um implante, mas não é o implante coclear. No implante coclear, o eletrodo ele vai estar dentro da cóclea e ele vai substituir as células que estão lesadas dentro da cóclea. Na prótese osteoancorada, eu vou pular a orelha externa e média para alcançar a cóclea. Então, eu preciso de uma cóclea boa em pelo menos uma das 2 orelhas. Preciso que ela seja melhor, se for condutiva, do lado que eu estou testando ou do lado oposto. Eu preciso ter resposta de cóclea para que a prótese osteoancorada tenha benefício. Se a cóclea não tiver resposta nenhuma, a prótese osteoancorada também não terá. E muitas vezes o que o paciente relata, por exemplo, nos casos de perda unilateral,
Ah, eu vou colocar do lado que eu tenho anacusia. E se eu perder a outra orelha? Se você perder a outra orelha, você vai perder o benefício da prótese. Porque a prótese, usada do lado anacúsico, ela está apenas estimulando a orelha boa. Então, se eu perder a orelha boa, eu perco também o benefício. No implante coclear, não. Eu estou estimulando diretamente a cóclea que o eletrodo está. Né? Que o eletrodo está. Então, eu estou trabalhando, na verdade, é uma audição bilateral real, né? Eu estou trabalhando com a orelha que o implante está colocado. Então, são coisas diferentes. Eu até poderia, numa situação utópica, né, ter as duas coisas. Vamos imaginar que eu tenha eu tenho um caso, por incrível que pareça, uma criança que, de um lado, ela tem uma microtia, tá? Então, ela não tem, não tem o ouvido com cóclea normal, e do outro lado, ela tem uma perda neurosensorial profunda, porque ela teve uma malformação de orelha interna. E esse é um caso que ela poderia colocar uma ósteo ancorada do lado que ela tem a microtia e um implante coclear do lado que ela tem uma perda auditiva neurosensorial profunda. Tá? Então, isso é possível. São Perfeito. coisas diferentes. Tudo bem? Perfeito. Bom, agora pensando nas próteses que vão promover estimulações diretas. Então, quando eu falo que a prótese osteoancorada ela é ativa, eu estou querendo dizer que ela vai vibrar diretamente o osso da mastoide e com isso ela vai promover uma estimulação muito mais efetiva do que a passiva. Então, esses casos eu tenho uma potência de vibração muito maior e uma gama de frequências maior também. Por que eu gosto de referir isso? Porque vamos pensar assim, muitas vezes eu tenho uma criança pequena que a mãe me procura lá com 3 meses, com microtia, a gente adapta na faixinha, ou na tiara, ou no adesivo agora, que é mais simples, e ela imagina assim, eu posso ficar assim para o resto da vida? Eu não preciso pensar em colocar uma prótese ativa? Eu, particularmente, acho que precisa pensar sim, porque na prótese passiva eu vou ter perda de faixa de frequência. Ela vai alcançar até por volta de 5.000 Hz. Então, a amplificação de sons agudos e de consoantes fricativas, ela fica um pouco mais prejudicada quando a prótese está colocada em cima da pele, só por aproximação. Eu acabei de ver que tem uma pergunta, né? Desculpa, do que é microtia. A microtia é quando a criança nasce sem a orelha, né? Existem vários tipos de microtia. Ela pode não ter nada de orelha, né? A pele ser lisa, não ter o conduto, que é o buraquinho do ouvido, pode não ter nada. Pode ter só uma pele, um aglomerado ali. A gente vai chamar de microtia. Mas é uma criança que não ouve pela condução aérea, né? Não vai entrar o som porque a orelhinha é fechada, tá? Nasceu com a orelhinha fechada. Então, nesse caso, a gente depois, por um tempo, a criança não pode operar, porque ela precisa ter espessura de mastoide para fazer a cirurgia, né? Então, normalmente, as opções cirúrgicas são indicadas por volta de 5 anos de idade, onde a criança já tem tamanho de mastoide, espessura para fazer a cirurgia. Então, antes dos 5 anos, nós vamos utilizar as próteses passivas, mas elas precisam ser substituídas em algum momento para garantir uma amplitude muito maior de estimulação auditiva. E aí nós vamos para as próteses ativas, que por sua vez podem ser divididas em percutâneas e transcutâneas. Então, nas percutâneas, eu vou ter o famoso pino, né? Essa prótese, ela foi inventada por um dentista e ela se baseia basicamente é ótimo, né? Ela se baseia na ideia do implante dentário, que é bem fácil da gente imaginar, né? Primeiro o dentista vai lá e põe o pino de titânio e depois de um tempo ele
coloca o dente. A prótese percutânea, ela é mais ou menos da mesma forma. O cirurgião vai colocar um pino de titânio na mastoide. A mastoide é esse osso rígido e duro que fica bem atrás da orelha. E depois de um tempo, se acopla a este pino o processador. E aqui eu trago 2 modelos de processador, o barra e o ponto, e ambos são fixos na mastoide através de um pino, bem semelhante a um pino de implante dentário. Por que essa prótese ela é ativa? Porque a prótese vai fazer vibrar esse pino que está dentro do osso. Então, a vibração ela é direta, certo? E a outra opção, que também é ativa, são as próteses que se baseiam na transdução por condução magnética. Então, como é que funciona? Eu tenho lá um motorzinho que vai ser colocado embaixo da pele, não sei se dá para ver aqui, ó. Esse aqui é colocado embaixo da pele. Esse motorzinho, ele vai ser fixado na mastoide através de parafusos. E aí eu vou ter um processador de fala, que é esse aparelhinho externo, que ele vai se prender na cabeça através de um ímã. Então, eu tenho um ímã do lado de baixo da pele, um ímã do lado de cima, e quando eles se aproximam, um gruda no outro. Então, eu não tenho pino à mostra, a pele fica íntegra. Porém, eu vou ter uma fixação pelo ímã. De novo, ela é ativa porque quem vibra não é o processador de fala externo. Quem vibra é o interno. Então, o externo capta o som, joga para o interno vibra diretamente na mastoide. Então, tanto este modelo, que a pele fica íntegra, a transmissão se dá por indução magnética, quanto neste modelo, que na pele eu vou ver um pino, o paciente vai ter um pino fixado na mastoide. Nesses 2 modelos, eu vou ter uma estimulação muito mais efetiva, muito mais forte. E elas normalmente são até indicadas para algumas perdas mistas com ósseas piores, né? Com limiares um pouco piores. Tudo bem? Bom, então só para a gente lembrar, crianças e indivíduos que não têm indicação cirúrgica vão ter que usar as próteses com ponto de ancoragem externa. Então, olha lá o adesivo, a tiara, o modelo mais moderno da tiara, a faixinha, o soft band. Esses são todos pontos de ancoragem externo. Essa prótese é passiva, vibra do lado de fora. Para a criança, é a primeira opção que a gente tem, certo? Elaine, tem 2 perguntas. Uma delas é qual a idade inicial que pode indicar prótese? E outra pergunta do Flávio é se existe alguma objeção quanto à parte estética ou quanto à higiene no local. Perfeito. Normalmente, então aí eu vou só comentar a questão. Eu entendo surdez como emergência biológica, tá? Uma criança que nasce com uma perda auditiva, para mim, ela vive uma situação de emergência biológica, porque a deficiência auditiva, ela vai interromper e prejudicar o desenvolvimento de linguagem e o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Se eu tenho um bebê com uma microtia unilateral, que é o caso mais comum de indicação desse tipo de prótese para bebê, são as crianças que nascem sem a orelhinha. Então, eu tenho lá um bebê com uma microtia de um lado e o outro lado é audição normal. Normalmente, eu não fico tão desesperada. Eu espero um pouco mais até a criança ter lá os seus 4, 5 meses, sustentar um pouquinho mais a cabeça, ter uma cabecinha mais firme e aí, com tranquilidade, eu adapto o soft band. Porém, se eu tenho uma criança que nasce com uma microtia bilateral, e aí ela não tem orelhinha nos 2 ouvidos, eu entendo que a estimulação ela é urgente. Então, tão logo a gente possa começar,
40 dias, 2 meses. É interessante que a gente comece uma vez que é essa audição que vai possibilitar a estimulação do córtex cerebral e o pleno desenvolvimento da criança. Então, não existe uma regra, mas existe uma preocupação com o desenvolvimento cerebral. Se a perda é unilateral, a gente fica mais tranquila, mas precisa da intervenção por volta do 6º mês. E se a perda é bilateral, antes do 6º mês, o mais rápido possível, com algumas considerações e cuidados que a gente vai tomar. A outra pergunta, cuidados de higiene. A prótese que mais requer cuidados de higiene é essa que é fixada no adesivo. Esse adesivo, ele é completamente biocompatível e ele fica na pele da criança por 1 semana, em condições ideais. A gente tem visto que muitas vezes dura um pouco menos. Porém, eu preciso, para que ele dure mais, que antes dele ser fixado, exista uma asepsia, uma limpeza bem vigorosa dessa pele e que, inclusive, se a criança tiver pelinho atrás da orelha, isso seja removido para garantir a fixação do adesivo, tá? Então, eu preciso de uma limpeza diferenciada da pele para fixar o adesivo, para que esse adesivo dure um pouco mais. No mais, a limpeza das próteses, a gente recomenda o álcool isopropílico e algum desumidificador elétrico. Por quê? Porque a cabeça é uma região com muita transpiração, principalmente para as crianças, né? Elas transpiram muito na cabeça. Essas próteses, elas não são à prova d'água, portanto, isso vai prejudicar a vida útil delas, né? A prótese vai ter a vida útil prejudicada. Então, a gente recomenda que a mãe compre lá um desumidificador elétrico e uma vez, um dia sim, um dia não, desumidifique. E hoje, esses desumidificadores, eles já têm uma certa ação antibactericida. Então, acho que era isso, né? Tudo bem? Sim. Perfeito. Lembrando, as dores de cabeça que os pacientes reclamavam nas próteses que a gente usava lá em 1915, muitos deles ficavam com deformações do crânio mesmo. Eu tenho paciente que tem a marca certinha da tiarinha. Afundado. Isso não acontece mais. Então, apesar delas também estarem pressionando um pouquinho a cabeça, você não vai ter as dores de cabeça e os incômodos que você tinha nas próteses anteriores, tá? Então, melhorou muito, muito. Aqui vocês podem ver crianças muito pequenas. Olha, essa daqui é um caso de microtia bilateral que a gente adaptou muito, muito cedo, tá? Então, a criança com 2 meses já estava de tiarinha, de faixinha. Por quê? Porque era muito importante alguma estimulação. Aqui uma microtia unilateral, uma criança que já está sustentando cabeça, sustentando tronco. Então, eu preciso garantir que a criança tenha uma experiência positiva, que esse disco do aparelho fique em contato com a mastoide, mas nem sempre isso é possível. Uma criança que está muito deitada, muitas vezes a gente coloca numa posição um pouco diferente no começo. Eu preciso que a faixinha tenha uma certa tensão, mas ela tem que ter uma segurança para não apertar demais. E normalmente a gente fixa isso tudo na roupa para que a criança não deixe cair no chão, né? Não perca, fique mais tranquila. Certo? Olha, o Barra Sound Arc, então olha só que graça essa tiara, ó, igualzinha dos nossos pacientes, essa aqui bem moderna, que também promove uma pressão bem menor e é bem mais confortável. Tá lá encostadinha na mastoide, vai fazer a mesma transmissão que a faixinha. E aqui a vedete do Elaine, o Flávio, vou te interromper mais uma vez. O Flávio, que perguntou sobre a higiene, ele estava falando do pino, da prótese tipo pino. Ah, perfeito. Eu vou chegar nela, vou mostrar mais de perto. Perfeito. A gente tem nas próteses tipo pino uma necessidade de asepsia maior. Eu vou mostrar
ela de perto, aí eu falo, por conta dela estar em contato com a pele. Pode ser? Eu vou mostrar na Perfeito. imagem. Bom, esse é a ancorada no adesivo, olha lá. O adesivo, limpou a pele, bota o adesivo, a prótese tá pronta. A gente já consegue uma estimulação aí sem pressão. E o desafio ainda está sendo fazer o adesivo durar bastante nos brasileiros com esse calor que a gente tem por aqui. Certo? Então agora vamos entrar nas cirúrgicas. Olha lá, a gente vai ter ou o pino ou o BFMT, que a gente fala, que é a bobina implantada diretamente no osso. Essa daqui é percutânea, essa é transcutânea. Essa o pino vai ficar para fora da pele. Aqui eu tenho pele íntegra. Tudo fica para dentro da pele. E aí, realmente, os cuidados são diferentes. Neste tipo de prótese, onde eu tenho um pino, eu vou me basear no princípio da osteointegração. Então, essa é aquela igualzinha do implante dentário, tá? Então, eu tenho lá um pino, eu vou botar o pino de titânio, vou esperar um tempo e depois eu vou colocar a prótese. E essa foi a que foi desenvolvida por um dentista, tá? Ela vai se basear no processo que quando eu causo uma injúria óssea, logo o osso abraça essa prótese e ela vai ficar bastante fixa. Essa exige, sim, uma limpeza diferenciada. Porque depois que eu fecho a pele, não me lembro se eu vou ter foto aqui na pele do paciente, mas depois que eu fecho a pele, se eu não limpar em volta desse pino, eu realmente começo a ter casquinha, a ter uma certa infecção. Então, normalmente, o que a gente orienta para os pacientes é o uso de uma escova, vou voltar aqui, ó, uma escova de dente bem macia. Toda vez que ele toma banho, ele deve passar essa escova em volta do pino, tá? Então, aquela escovinha de dente de bebezinho mesmo. E ele precisa fazer essa higiene em volta do pino toda vez que ele toma banho. Se começa a ter crescimento de pele ou formar casquinha, é necessário ir ao otorrino e muitas vezes se recomendam algumas pomadinhas que o paciente vai usar de vez em quando para garantir que você não vai ter nenhum processo de inflamação aí. Isso melhorou com a evolução dos pinos de forma absurda. No começo, os processos de problemas de pele, né, de inflamação, de infecção de pele que a gente tinha, eram muito frequentes e muitas vezes impossibilitavam o paciente de usar o aparelho. Hoje, eles ficaram muito raros. Então, se o paciente fizer uma higiene correta e usar o aparelho, porque o próprio a colocação do aparelho no pino, ela impede que a pele se forme. Então, se o paciente usar o aparelho, fizer a limpeza, é pouco comum, é muito raro a gente ter problema de pele com as próteses no pino, mas ainda acontecem, tá? Então, aqui é um exemplo do Barra. Olha lá, o Barra, ele tem o pino, e aí eu vou ter processadores de tamanhos diferentes, de acordo com a potência. Eu consigo alcançar aí até vias ósseas de 65 dB de limiar, então são aparelhos de condução óssea bem potentes. E aqui o ponto, né? Eu trouxe o ponto 4, que é a novidade da Uticon, que é um aparelho bem pequeno. Ele tem o tamanho de um polegar, mas eles também têm aparelhos um pouco maiores que servem para limiares ósseos maiores. Então, aparelhos mais potentes, quando eu tenho aí uma via óssea mais comprometida. Deixa eu só fazer uma pergunta da Cristiane. Ela quer saber se o SUS já faz esse tipo de protetização e se a cirurgia também é bancada pelo SUS para essas próteses. Infelizmente, não. A gente tem alguns lugares que já conseguiram. Já existe uma portaria que autoriza a realização das próteses com critérios de indicação. Isso já foi bastante discutido, né? E já está bem determinado.
e existem poucos locais que fazem, são mais centros de pesquisa, mas não é comum no SUS, não é, os centros de implante não está como implante coclear. Eu acredito que esse ano, né, que agora tudo está tão parado, mas a nossa expectativa é que isso fosse para o SUS de maneira mais efetiva a partir deste ano. É uma tristeza, né? Porque realmente, se a gente for pensar o quanto essa tecnologia tem ajudado esses pacientes, a gente fica torcendo para que vá para o SUS logo. Aqui mais um exemplo, olha, de uma prótese passiva cirúrgica. De novo, eu vou colocar o pino e o ímã para baixo da pele e a prótese em cima da pele. Eu vou ter ímã com ímã, mas aqui quem vibra é o aparelho e não o pino. Tá? Eu trouxe Quando a todos os gente tem um modelos. paciente de otite média crônica que fez aquelas cirurgias de colesteatoma mega invasivas, é possível adaptar esse tipo de prótese? Sim, se ele tiver uma óssea com limiares que são possíveis, né? Então, se eu pensar no ponto Viáveis. Paulo, se eu pensar no ponto Power, no ponto, eu vou esquecer limiar de via aérea. Eu brinco com as alunas, eu falo, esquece via aérea, não me interessa quanto tá a via aérea, quanto tá a via óssea? É até 60, 65? Então vai dar. A gente vai ter que colocar um Tá. processador mais potente, mas vai dar. Tira da cabeça a via aérea e pensa na via óssea. Se a via óssea ficou melhor, não perdeu toda a audição, tenho lá um resto que eu consigo colocar. E detalhe, Érica, é fantástico, porque a transmissão é direta. Então, o ganho Sim, sim. é muito bom. O paciente, O é aquele ruído paciente... passa a não influenciar tanto, né? Sim, é aquele paciente que você liga o aparelho na ativação, ele te ama para o resto da vida, entendeu? É Vai automático. sorrir muito mais que Nossa Senhorinha. Muito mais. E não volta, né? Ele não tem retorno, porque ele não tem problema, ele tem compreensão, na maioria das vezes, que a via óssea é boa, né? Ele precisa de Ele quer potência, potência, né? ele quer potência. Aí você dá potência para ele, o problema desse paciente é que às vezes ele esquece que ele tem que voltar pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para a gente ver se está tudo bem, porque fica tudo bem. Entendeu? Mas Fica tudo. nesses casos de otite, o ideal é a não cirúrgica, né? Olha, muitas vezes o ponto ou barra, o pino, né? Como depende da condição que o paciente está, dá para fazer, entendeu? Então aí vai Tá. da avaliação médica, mas você pode pôr a não cirúrgica e a vantagem da não cirúrgica é que é na hora, né? O paciente está lá com o problema, não está conseguindo resolver, você põe lá na tiara ou no pino, no adesivo, perdão, ou na faixinha e pronto. Você resolveu o problema do Resolveu. paciente. Sem tampar a orelha, né? Porque se você põe um molde para um aparelho convencional, você piora a infecção. Uhum. Então, você resolve na hora, com orelha livre, o que é melhor. Perfeito. Bom, já as próteses onde a pele fica íntegra, então eu tenho lá um implante interno fixado no osso por parafuso e um externo. De novo, quem vibra é o interno, por isso que é ativa. Nesses casos, a asepsia de pele não é necessária porque eu não tenho nada para fora. Fica tudo para dentro. Terminou de cicatrizou os pontos, está tudo em ordem, acabou. Então, o paciente só vai fazer a limpeza mesmo do processador, que é com álcool isopropílico e desumidificador. Esse é um modelo novo, tá? Ele vai se chamar Ósia, mas ainda não está lançado no Brasil, que vai servir mais ou menos a mesma ideia, vai usar a mesma ideia do Bone Bridge, que é essa estimulação ativa, mas por indução magnética. Bom, finalizar. Vamos pensar aqui. Qual que é a melhor opção? Então, é difícil a gente dizer qual é a melhor opção de cara. A primeira coisa que vai depender é o limiar de via óssea. Então, de novo, esquece a via aérea. Vamos ver o quanto está essa via óssea. E aí a gente vai descobrir quais são os processadores que têm potência para a via óssea do meu paciente. Outra coisa que manda
anatomia. Então, muitas vezes o paciente quer aquele modelo que fica tudo para dentro, né? Como o bone bridge ou óssea. Mas ele não tem tamanho de mastoide que caiba tudo aquilo. Ou ele não tem indicação porque ele teve uma cirurgia, ou ele tem uma malformação. E aí, o indicado é o pino. E aí é o pino que dá. Ele está escolhido, não tem o que fazer. Estilo de vida, né? Ele prefere um aparelho que apareça um pouco menos, ou ele não... Ele tem uma certa preferência. Às vezes dá para ouvir a preferência do paciente, mas não é sempre que dá. Então, muitas vezes eu preciso mesmo escolher o modelo e às vezes a anatomia é o que decide para mim. E a questão, unilateral ou bilateral? A gente já falou um pouquinho sobre isso no início. A gente está trabalhando com a fisiologia auditiva. Eu estou estimulando a via óssea e eu posso, colocando ela de um lado, estimular a via óssea do outro. Né? Como a gente pensa no mascaramento, para o terror das audiologistas, né? Quando que eu preciso mascarar? Aí a gente diz, sempre, porque a atenuação interaural é 0. Na verdade, a atenuação interaural nem sempre é 0. Ela né, principalmente nas frequências agudas. Então, se eu tenho duas ósseas relativamente simétricas e eu tenho uma atenuação interaural que a gente sabe que não é 0, eu vou me beneficiar com 2 transdutores, desde que eu tenha ósseas relativamente simétricas. Porque se elas forem muito assimétricas, provavelmente eu vou estimular apenas um lado. E aí eu não vou ter uma audição binaural real. Mas, se eu tenho duas ósseas simétricas, a adaptação bilateral ela é excelente, ela reduz o efeito sombra da cabeça, ela garante o paciente, no caso dele precisar de uma manutenção, porque se ele perde um aparelho, porque foi para o concerto, ele tem o outro. Ela melhora a discriminação de fala no ruído. Tudo que a gente fala para as próteses convencionais se aplicam aqui também. Ela só não é adequada quando eu corro o risco de estimular as duas cócleas por um único processador. Né? Se eu tenho lá uma assimetria, eu posso estar estimulando as duas com um só, ou ao contrário, eu posso estimular uma com 2 processadores. Então, eu preciso aí fazer uma análise dos limiares. Eu preciso saber que eu tenho um aumento do risco cirúrgico e um custo adicional, né? Porque eu tenho 2 aparelhos para cuidar. Então, eu tenho, como eu já comentei, melhora da sensibilidade auditiva no ruído, melhora na percepção de fala no silêncio, melhora da percepção de fala no ruído, melhora da localização, melhora da percepção de melhora na qualidade de vida. Então, as próteses bilaterais, elas são consideradas, elas têm um resultado considerado melhor, desde que eu tenha uma razoável simetria entre os limiares ósseos. E elas devem, sim, ser consideradas como uma opção para os nossos pacientes. E eu acho que o que eu tinha mais ou menos preparado era isso. Foi excelente. Olha Foi só, excelente. tô preocupada, porque com 1 hora o Insta vai cortar nós duas. Você fez milagre. Foi excelente, excelente mesmo. Aprendi muito. Estou muito feliz. Eu tentei dar uma resumida. Eu sei que tem muita gente que assiste que não é fonoaudiólogo e muita gente que é fonoaudiólogo. Então, eu fico super à disposição. Eu tenho várias famílias que me acompanham e eu fico super preocupada com a linguagem que a gente acaba utilizando. Mas eu estou à disposição, quem quiser mandar dúvidas. Eu anotei o nome de quem estava mais angustiado para a gente conseguir dar uma atenção especial depois. Ai, perfeito, perfeito. Porque eu acho que fica mais fácil, né? A gente atingir a dúvida pontual. Eu queria lembrar a todo mundo que a Elaine, ela é coordenadora do curso de dispositivos eletrônicos. Eu estou resumindo bastante o nome da especialização dela. Enfim, a proposta da especialização é a gente falar de todos os dispositivos implantáveis. Você quer explicar melhor, Elaine? Sim. A proposta da especialização
é a gente estar falando de todos esses dispositivos implantáveis. Então, explicar cada uma dessas próteses osteoancoradas, os critérios de indicação, como selecionar, como escolher unilateral, bilateral, os implantes cocleares, as próteses implantáveis, né, que eu excluí dessa história, senão ia dar muita confusão, quando indicar cada uma delas e o real benefício, como o fonoaudiólogo deve atuar dentro da equipe que trabalha com esses dispositivos implantáveis. E que a cada dia melhoram, né? A cada dia tem outro, mais novo, mais difícil para a gente aprender, e é isso que nos move. Eu quero lembrar também do programa de bolsa, que a sigla que a gente resolveu, junto com os coordenadores, a gente quer proporcionar o acesso à educação para todos. Por isso, a gente está com um programa de bolsa. Entra lá no site, vai em fonoaudiologia, especialização, e tem todas as regras descritas no site. É o que a gente pôde fazer para conseguir levar conhecimento a todos, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E a gente tem, a Adriana está lembrando, dos cursos de curta duração, tanto de protetização em bebês e crianças, quanto de TANU, da administração de TANU. O próximo já é aí semana que vem, né? Então, exatamente. Bem legal a gente poder estar junto. Ambos ministrados pela professora Elaine. Vai ser muito legal estar junto discutindo esses assuntos aí tão importantes na nossa área. Elaine, não tenho como te agradecer. Muito obrigada Adorei. por essa live maravilhosa. Foi sensacional. Eu que tenho que agradecer. Estou super à disposição. Quem quiser mandar dúvida, adorei. Precisando, é só chamar, só me falar. O vídeo da live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Em 30 minutinhos ele já vai estar lá para todo mundo ver e rever quantas vezes quiser, tá bom? Lembrando que os cursos de curta duração, a gente está nesse mês de maio, juntos pelo aprimoramento. Você faz a inscrição e pode convidar um amigo para cursar com vocês. Então, um curso vai dar 2 acessos, uma inscrição dá 2 acessos aos cursos. Então, convide seu amigo, participe, vamos aprender juntos e vamos fazer desse período que a gente está sendo obrigado a ficar mais em casa, a tirar o maior proveito disso aprendendo. É isso aí. Que bom, né? Obrigada, Elaine. Obrigada, Érica. Saudades de você. Bom te ver, pelo menos eu assim. Também. Vamos nos abraçar em breve. Em breve, se Deus quiser. Beijão. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau.